Bugal foi o concelho escolhido este ano para a realização dos Campeonatos Nacionais de Ciclismo de Estrada, que acolheu as provas de contrarrelógio e as provas de fundo. Marcos Chagas, estamos a ver neste resumo aquilo que de mais importante aconteceu para já com os elites e na especialidade de contrarrelógio. Onde no seu regresso à alta competição, aos 44 anos, Vítor Gamito conseguiu o 10º melhor registro. Estamos a acompanhar de trás para a frente os 10 primeiros. Este é Mário Costa, o irmão do campeão do mundo, que conseguiu aqui a 9ª melhor marca. 8º lugar para Henrique Casimiro, acabou por ser o melhor corredor da formação algarvia do Banco BIC Carmi. Relativamente àquele que seria o melhor registro, gastou mais 2 minutos e 16 segundos. Esta é a parte, digamos, mais técnica, se é que se pode dizer que este é um contrarrelógio técnico. Longe disso. Longe disso, uma vez que era um percurso a ser percorrido em ida e volta, exatamente na mesma estrada, sem qualquer dificuldade e que inclusive permitia aos corredores visualizar os adversários diretos. Este é Hugo Sabido, da LA Alumínios Antarte, com a 7ª melhor marca. Não conseguiu repetir o pódio alcançado o ano passado no contrarrelógio dos Campeonatos Nacionais em Pataias. Vamos lá, campeão. O Rui está-se a aproximar. Vais respirar bem, girar bem nisso. E se normalmente o corredor ultrapassado fica desmotivado, neste caso era exatamente o contrário. Agora é que tens uma motivação extra, é só o campeão do mundo para a tua frente. Vamos lá embora, campeão. 6º registro para Hernani Broco, do Loltano Dunas Douradas, a gastar mais 1 minuto e 53 segundos que o melhor registro. Um corredor que regressa à competição depois de ter anunciado o seu abandono e, claro, tem como objetivo voltar a fazer uma belíssima volta a Portugal. O apoio é sempre bastante motivador, o apoio dos diretores desportivos. Fundamental, claro. Os corredores estão entregues a si próprios e o facto de ter ali, muito próximo de si, o diretor que vai dando as indicações e também incentivando. Este é o primeiro corredor da FAPEL Glass Drive a surgir aqui nos melhores, neste resumo que estamos a fazer. Johnny Brandão a fazer o 5º registro a 1:23 do melhor tempo. E ao contrário do que aconteceu com o corredor do Loltano Dunas Douradas, Johnny Brandão fez a sua corrida exatamente em solitário. Porquê? Por não ser uma aposta da equipa? Provavelmente, uma vez que tanto o Ricardo Mestre, que foi exatamente o corredor que fez a 4ª posição, tinha cargo de apoio da equipa FAPEL Glass Drive, o mesmo aconteceria também com Sérgio Sousa, o 3º mais rápido. Estes 43 minutos e 25 segundos correspondiam à 4ª posição, a 1:17 do melhor tempo. Ricardo Mestre é o corredor que, dentro da equipa de Carlos Pereira, nitidamente é a aposta para a volta a Portugal. Daí que este registro é, de salientar, é um bom registro de uma equipa que colocou 3 corredores nos lugares cimeiros, neste caso 3º, 4º e 5º classificados. Exatamente, e por isso mesmo a surgirem aqui nessa evolução entre os 10 melhores classificados que estamos a ver, este é Sérgio Sousa, o homem que iria conseguir a medalha de bronze, 3º classificado com o registro de 42,57. Dos corredores mais consistentes das últimas temporadas em Portugal, Sérgio Sousa anda bem em qualquer terreno e em qualquer tipo de corrida, também no contrarrelógio. Gastou apenas mais 49 segundos. E agora tínhamos o campeão do mundo. Campeão do mundo de estrada. Rui Costa aqui regressou à sua cor, neste caso à cor da sua equipa. Não é normal ver o corredor campeão do mundo de estrada vestido, equipado à lampre. Desta vez, e apenas durante este percurso, isso aconteceu. Ele que o ano passado tinha sido o campeão nacional, o campeão português de contrarrelógio. 4 kilómetros, Ale, Rui, a tope, Muy bien, Rui, muy bien, venga, 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 venga. Era a fase inicial do contrarrelógio, era a fase inicial de um percurso que o Rui tentava fazer o mais rápido possível. Nos dicen ahora mismo que 10 segundos mejor Nelson que tú. 10 segundos Nelson mejor que tú ahora. Mesmo tratando-se de um companheiro de equipa, nunca é muito bom para o corredor saber que alguém está mais rápido que ele. De tal forma que, no final, Rui Costa não foi brilhante e perdeu 38 segundos para Nelson Oliveira. E o companheiro de Rui Costa explicava estes 32 km à partida. Um percurso muito seletivo, é sempre sobe e desce, não rola praticamente e principalmente penso que temos a regular um bocadinho ao início, porque senão vão-nos faltar algumas forças para o final, mas penso que é um circuito que se enquadra bem a ciclistas de todo o terreno.
E todo o terreno foi isso mesmo que Nelson Oliveira se tornou no Soito, uma vez que, partindo para este contrarrelógio, ele que, recordo, é dos melhores do mundo, desde as categorias mais jovens, e assim se tem mantido, se bem que num trabalho, principalmente neste último ano, em função de um líder, neste caso o seu companheiro de equipa e campeão do mundo, Rui Costa, mas a apresentar-se muito bem na corrida do Soito, neste caso no concelho do Sabugal, e a ser o mais rápido. Percurso sempre muito ao seu jeito também, o corredor consegue passar as pequenas dificuldades, mantendo um ritmo sempre muito elevado, sempre com uma cadência de pedalada bastante boa também. E no final, o resultado foi esse mesmo, o título de campeão nacional de contrarrelógio para Nelson Oliveira. 25 anos, natural da Anadia, ciclista por influência do pai, também um antigo corredor, e aí tínhamos o primeiro campeão elite desta temporada de 2014. As coisas não têm saído como eu quero e felizmente tenho pessoas ao meu lado que me têm apoiado, minha família, tanto a minha equipa e desde já tenho de agradecer sobretudo ao Rui Costa por estes momentos, principalmente por esta época, estar por vezes nos momentos em que eu não estou bem, estar aqui ao meu lado e sobretudo, mas esta vitória sem dúvida vai-me alegrar um pouco. Alegria também naturalmente para Rui Costa, na segunda posição, seu companheiro de equipa na Lampre Mérida. Primeira volta acho que saí a pensar em gerir para dar tudo na última, mas já na última volta não pude estar na condição que queria e daí ganhar o Nelson e acho que merece e dou-lhe os parabéns devido também tudo o que tem feito pelo mim durante todo este início de temporada. Segundo classificado no ano passado, desta vez Sérgio Sousa manteve-se no pódio com o terceiro lugar. Isto é fruto do trabalho em prol da volta a Portugal, como toda a gente sabe é a competição mais importante no calendário português e para as equipas portuguesas, logicamente. E esses meses têm sido de trabalho muito duro em função dessa competição e daí está o fruto desta medalha. E os três mais rápidos no pódio final do contrarrelógio individual. Classificação dos três primeiros com o campeão Nelson Oliveira a fazer a média de 45,8. Estes campeonatos nacionais no Sabugal foram uma oportunidade rara para ver correr em Portugal os imigrantes do ciclismo português. Tenho trabalhado para ser campeão nacional e não tenho conseguido. Há ciclistas que não trabalham nem metade do que eu trabalhei e mais sorte que lá o conseguem ter. Acho que se houvesse algum tipo de justiça no ciclismo já tinha sido campeão nacional há algum tempo. Já venho de um giro, de uma volta à Suíça, já tenho alguns dias de competição. Não sei até que ponto é que esta semana de recuperação me vai ajudar a estar na melhor condição possível. Mas correndo em Portugal, sendo um campeonato nacional, sendo duro, tentarei sempre dar o meu melhor. António Robalo, o presidente da Câmara Municipal do Sabugal, deu um início simbólico a esta prova de fundo destes campeonatos nacionais de estrada para a categoria de elites, com 62 corredores à partida. É o pelotão português na atualidade, a juntar aos nossos imigrantes, ou alguns dos nossos imigrantes mais famosos, mais conhecidos e que estiveram também, desta vez, nas nossas estradas. Desta vez, ao contrário dos últimos anos, um percurso duro, num cenário completamente diferente. Completamente diferente, o percurso com um pouco mais de 30 km por volta, a percorrer por 6 vezes e que rapidamente encontrou uma frente de corrida, neste caso composta por 3 corredores. Já lá vamos, para já, uma situação técnica com o Hugo Sabido. Um problema no desviador traseiro do Hugo, a ser reparado na fase inicial com toda a tranquilidade por parte do mecânico da equipa LA Alumínios Antártida. Estavam 200 km para fazer no Sabugal, na beira interior, e corredores novos no pelotão, alguns com menos experiência e uma queda também logo nestes quilómetros iniciais. Logo na primeira fase mais complicada do percurso, neste caso na descida, após a aldeia histórica da Sortelha. A vítima foi Alexandre Guilhoto, do BTT Gardunha. E vamos agora identificar estes homens que faziam a parte da frente da corrida, olhar para trás. Luís Afonso, de Laranja, da LA Alumínios Antarte, Bruno Sancho, da Banco BIC Carmim e também da FAPEL Glass Drive, Felipe Cardoso, era a frente de corrida que passava aqui com alguma distância, começavam a ganhar paulatinamente vantagem.
É uma fuga que acaba por se concretizar. Esta era a fase mais dura do percurso, uma subida já com algum grau de exigência, que aliás se tornaria decisiva também ao longo de qualquer das competições sub-23 e também na prova de estrada. Estes são dois homens que conseguem fugir ao pelotão e depois vão juntar à frente da corrida. Trata-se de Nuno Ribeiro, da UFM Quinta da Lixa, e também o corredor do Banco BIC, Walter Pereira. Neste caso seria o segundo elemento da equipa comandada por Vidal Fitas a chegar à dianteira da corrida. Passávamos a ter 5 homens mais adiantados. 5 homens, então em representação da EFAPEL Glass Drive, da FM Quinta da Lixa, os tais 2 já referidos do Banco BIC Carmi e ainda Luís Afonso, da equipa LA Alumínios Antártica. Estava cumprida a primeira volta a este circuito no Sabugal, cenário este ano dos Campeonatos Nacionais de Ciclismo. Enquanto isso, Manuel Cardoso conversava com Vidal Fitas, diretor desportivo, no fundo também visando uma estratégia numa equipa que, tendo Manuel Cardoso a principal figura, se fosse outro tipo de percurso, naturalmente que um dos melhores sprinters na atualidade em Portugal teria uma palavra muito mais interventiva. No caso, ele acabou por tê-la, mas em função dos seus companheiros de equipa. Agora, Daniel Mestre, a chegar ao grupo da frente, tinha à sua espera Bruno Sancho para o rebocar. Rebocar entre aspas, claro. E a partir daqui passava a 3 representantes da equipa de Tavira. Ou seja, 6 homens na frente dos principais acontecimentos. Curiosamente, o pelotão, e desde que se formou esta fuga, a ser entregue à equipa do professor Zé Santos, a Rádio Popular surgia na dianteira, enquanto que uma das figuras em prova, das maiores figuras, no caso Tiago Machado, aproveitou ali para satisfazer uma necessidade fisiológica. Estávamos no início da corrida e depois tranquilamente a regressar ao pelotão. Onde se destacavam estas cores negras da equipa Rádio Popular, a equipa achadrezada com Daniel Silva, Virgílio Santos, Rui Sousa, também com Frederico Figueiredo, Célio Sousa, a equipa que esteve presente aqui nos Campeonatos Nacionais. Provavelmente visava um final ao jeito de César Fonte, um dos corredores em melhor momento de forma. Este é o momento em que Manuel Cardoso consegue levar mais um corredor da sua equipa para a frente da corrida. Trata-se, neste caso, de João Pereira. Uma situação que não deixa de ser também ela muito interessante. Manuel Cardoso, como já dissemos, não era o seu terreno, mas trabalhou bastante em função dos seus companheiros de equipa. Aqui, em plena reta da meta, ele faz chegar o seu companheiro de equipa, João Pereira, ao grupo que estava mais adiantado, mas como perceberam, também rapidamente arrumou e esperou pelo pelotão. Ficaram 4 homens do Banco BIC Carmi na frente da corrida. Situação pouco vista, invulgar, é um facto, mas que também obrigou a que os corredores de Vidal Fitas fizessem todo o trabalho. Minha gente, bem certinho, os 3 a puxar, ok? Não quero um a puxar e os outros depois ficarem mortos. A subir mais tranquilo, a descer, a acelerar, para andarem os 3 juntos o mais tempo possível, ok? Johnny, ir comendo, ir bebendo e na redinha, certo? Era a aposta clara de Vidal Fitas em João Pereira para um eventual título de campeão nacional de fundo. Isso explica-se, obviamente, por causa deste terreno. Deste terreno, da dureza deste percurso, esta subida, que os corredores tiveram que ultrapassar por 6 vezes, como já fizemos referência, é de um grau de dificuldade bem assinalável. Aqui, provavelmente, o momento que ditará também a sorte da corrida. O primeiro ataque de um homem da UFM Quinta da Lixa, no caso Luís Fernandes, e o contra-ataque de Tiago Machado, parecendo até com facilidade a deixar o pelotão e a deixar também rapidamente para trás o corredor da UFM Quinta da Lixa. O pelotão já estava ali, mas em perseguição a Tiago Machado. Acelera lá bem aí que o Tiago Machado ir sozinho. Embala lá bem aí agora. Exatamente o momento em que Tiago Machado consegue chegar à frente, e não foi uma tarefa fácil. Aliás, podemos mesmo agora dizer que provavelmente terá ditado a sorte da corrida e a sorte de Tiago Machado, exatamente as dificuldades criadas por Vidal Fitas e os seus corredores. Que mantinha ainda 4 homens, se bem que alguns já muito desgastados. Evidenciavam naturalmente grande dificuldade. Tiago Machado aproveitava para se recuperar na roda dos outros elementos do grupo. E, definitivamente, Walter Pereira a dar por terminada a sua participação na fuga do dia.
Precisamente porque Tiago Machado começava também ele a fazer a diferença, acelerando o ritmo na dianteira e também a ditar, claro, dificuldades para outros corredores. Aqui já Bruno Sancho, também ele da mesma equipa, foram aliás os corredores de Tavira que mais tempo, como fizemos referência, mantiveram a frente de corrida. E o grupo da frente a ficar mais reduzido também, sem Daniel Mestre a abdicar. E apenas João Pereira se mantinha com Tiago Machado, com Nuno Ribeiro, na dianteira ainda Filipe Cardoso e o Luís Afonso. Número 6, destacado camisola azul do time Netap Endura, Tiago Machado, uma das participações portuguesas neste Tour de França. Os dois homens do Banco Pic Carmia serem alcançados pelo pelotão, comandados pelos homens da FAPL Glass Drive. A FAPL Glass Drive tinha Filipe Cardoso na dianteira, sendo um dos melhores sprinters na atualidade, teria sempre dificuldades aqui, como aliás são bem evidentes. Este é o momento, mais um dos grandes momentos destes campeonatos nacionais. A altura em que Tiago Machado deixa definitivamente para trás todos os outros elementos com ele estavam na dianteira. Entretanto, os intermédios começam a ficar misturados com alguns outros homens que se destacavam do pelotão, um deles, Johnny Brandão, o campeão nacional do ano passado. Na tentativa de defender esse título, a resposta de Ricardo Vilela e também, na altura, André Cardoso. Um pouco mais atrás estava José Mendes. Eles iriam alcançar tanto João Pereira como Nuno Ribeiro, que tinham ficado para trás depois do momento em que Tiago Machado o atacou, que ia ser bastante incentivado. Incentivo bem importante, bem particular também, de alguns dos espectadores, maioritariamente familiares dos corredores que estiveram nestes campeonatos nacionais. Lamentamos que, sinceramente, havia falta de maior número de público perante aqueles que são alguns dos melhores corredores do mundo. Estávamos na Beira, interior norte, o Sabugal pertence ao distrito da Guarda. Entretanto, Johnny Brandão e Ricardo Vilela a aproximar-se daquele grupo intermédio, onde seguia ainda Luís Afonso. Depois estes homens juntariam tanto a Filipe Cardoso, que estava lá na frente. Aliás, o Filipe Cardoso acabou mesmo por esperar e ajudar o Johnny Brandão a chegar à frente. A tentativa de recolocar Johnny Brandão, um corredor que poderia ser seguramente uma aposta de Carlos Pereira, e conseguiram aproximar-se dos homens intermédios. Também um pouco mais atrás José Mendes, André Cardoso e tinham por sua vez alcançado Luís Afonso, que ia perdendo contacto, mas que apanha a boleia, passa a expressão e volta a reagrupar. Na frente, completamente isolado, Tiago Machado, a faltar apenas uma volta, pouco mais de 30 km, e aqui neste grupo intermédio não havia, digamos, entendimento. Cada um olhava para o adversário a ver que reação é que podia acontecer. Muita indefinição neste grupo, que esteve formado e que poderia eventualmente ser o que estava em condições, ou melhores condições, para poder chegar junto de Tiago Machado. E depois a ficar exatamente reduzido, um grupo onde chega também o César Fonte, a aposta da equipa do Boa Vista. Nitidamente, César Fonte, depois de vencer a Taça de Portugal, surgir aqui também como candidato. Um novo momento muito importante da corrida, depois de um início bem discreto, dentro da última volta a surgir Nelson Oliveira, o corredor da Lampre, a surgir, a conseguir, é verdade, com outros corredores, a juntar-se ao grupo intermédio e a mais próximo ficar da perseguição a Tiago Machado, que continuava em solitário, mas já com a nítida sensação de cansaço bem evidente nas imagens. Nesta altura, cerca de 1 minuto e meio ainda de vantagem para o grupo que vinha lá atrás com disposição e com figuras de relevo que podiam fazer estrago. Aliás, foi o que aconteceu. Claro, o maior lote de corredores, os melhores corredores portugueses estavam neste grupo perseguidor. Nesta descida, após a aldeia histórica da Sortelha, 2 corredores ganham vantagem. Primeiro Nelson Oliveira, depois Sérgio Sousa. Curiosamente, 2 homens que estiveram no pódio do contrarrelógio, primeiro e terceiro classificados. Era a corrida a decidir-se os campeonatos nacionais de estrada no Sabugal, depois de 3 anos consecutivos em Pataias, no concelho de Alcobaça, agora no distrito da Guarda, Sabugal, a abrir as portas para estes campeonatos nacionais e um momento emocionante da corrida com Tiago Machado agora a sentir cada vez mais a pressão dos adversários. Os 2 corredores fizeram uma grande perseguição. Tiago Machado, muito desgastado, é bom referir isso, e que ia progressivamente perdendo terreno. Na entrada do Sabugal, a distância já era de tal forma pequena que o próprio corredor da Netap sentia que os 2 homens estavam logo ali atrás de si.
Estava ainda tudo em aberto. Nestes instantes finais entrávamos no último quilómetro, apenas 1000 metros, e Marcos Chagas era arrepiante. Foi arrepiante este momento. Foi absolutamente. Nós que já levamos muitos anos disto, foi dos momentos mais marcantes e uma das corridas mais espetaculares que tivemos a oportunidade de presenciar. Porque até à reta da meta, aqui, tudo estava em aberto. Tiago Machado, do lado esquerdo, definitivamente fora de combate. Aliás, ele até parece surpreendido pelo ritmo em que lhe passou pela direita Nelson Oliveira. O próprio Sérgio Sousa também já não trazia grande disponibilidade física, foi um trabalho fantástico dos dois corredores em perseguição a Tiago Machado, e é por esta ordem que eles acabam a corrida. Campeão nacional Nelson Oliveira, segunda posição para Sérgio Sousa e apenas o terceiro lugar, um lugar amargo para Tiago Machado. Por isso mesmo, a reação no final destes campeonatos nacionais, Tiago Machado era um homem desgostoso, porque falhou mais uma vez a conquista de um título que anda a perseguir há muito tempo. Ainda assim, o cumprimento entre os dois corredores, entre primeiro e terceiro, e também Sérgio Sousa, ali estava, todos eles a cumprimentarem-se depois destas dificuldades de mais de 200 quilómetros. Terceira posição então para Tiago Machado. O desalento é bem evidente. Uma vez mais corri para ganhar, saí de cabeça erguida porque perdi a 150 metros da linha de meta quando as pernas já não davam mais. Foi pena porque mais um ano que passa, mais uma oportunidade que passa. Eu quando eles me apanharam a 250 metros da meta, para mim a corrida acabou ali, para a terceira ou quinta era... A merda era a mesma, perdoem, mas a merda era a mesma. Eu corri para ganhar e não consegui ganhar. Desalento completo de Tiago Machado. Sérgio Sousa repetia mais uma vez o pódio. Na descida arriscámos um pouco, isolei-me eu e o Nelson na frente e fui muito sincero com o Nelson. Disse-lhe, ou unimos forças para ir discutir o primeiro lugar ou fazer segundo ou terceiro, para mim é-me indiferente. E ele também disse que para ele estava na mesma situação e sabíamos que para apanhar o Tiago Machado não é muito fácil, tínhamos mesmo que unir esforços e assim o fizemos e acabámos por apanhar mesmo na reta da meta e venceu o mais forte. O Nelson ainda lhe sobrava um pouco mais de força do que a mim e está, logicamente, que está de parabéns. Penso que hoje, mais que taticamente, ganhou o ciclista mais forte, sinceramente foi isso. Depois da vitória no contrarrelógio, também o título nacional de fundo. Um orgulho principalmente enorme levar esta camisola, principalmente além de fronteiras, isso é levar o símbolo de Portugal para lá para fora. Sem dúvida que estou muito feliz por isto e espero agora dar o melhor a esta camisola. Eu sabia que eram 200 km, era uma corrida muito difícil de gerir, havia as equipas portuguesas, claro, queriam fazer algo e houve ali momentos que não sabia ao certo, principalmente tentei seguir os outros e foi isso que me fez. E na parte final arranquei e depois apareceu o Sérgio e tentámos ali colaborar. Infelizmente o Tiago também não se sentiu muito bem já na parte final, merecia ganhar sem dúvida, porque fez uma excelente corrida. A festa final no Sabugal, depois de um fim de semana de muito ciclismo e de novos campeões nacionais. Representa a promoção do nosso Conselho, representa a visibilidade e representa também a consciencialização dos naturais e daqueles que estão cá de que, efetivamente, nós temos recursos, nós temos potencialidades e há momentos em que temos de estar todos unidos para valorizar estes recursos.